Eu senti nessas pinturas, quando eu olhava, muito da sensação que eu sentia muitas vezes nesse livro, esse ódio. Eu vou começar esse vídeo agradecendo a querida Jéssica Matos, do canal Jéssica Matos, que me conduziu nesse caminho lindo até esse livro aqui. E vamos logo começar o conteúdo, porque tem arte hoje neste vídeo, além da arte que é a própria literatura em si. Bem, de outubro de 2020 para cá, eu acabei lendo bastante conteúdo sobre outras expressões artísticas, e acaba que talvez aí vocês percebam que alguns vídeos dessa série eu tô sempre, e nas leituras dos livros que eu faço, eu passei a associar muito, a fazer muitas associações com as obras, pinturas, esculturas dos outros livros que eu tô lendo. E como eu não sou assim, uma pessoa mesquinha, é claro que eu vou dividir essas impressões, essas experiências aqui com vocês. Esse foi o primeiro livro que eu li de uma escritora jamaicana. E olha que delícia foi conhecer a Nicole Dennis Benn. A gente vai acompanhar em Bem-vindos ao Paraíso o drama de duas irmãs, a Margot e a Tandy, e a relação delas com a sua mãe, a Dolores. Essas três mulheres convivem em situações, assim, convivem numa vida, de certa forma, pelo que eu entendi, precária, e Margot e Dolores, a mãe, trabalham arduamente, depositando todas as suas expectativas na Tandy, com a esperança que os estudos dela, de certa forma, salvem ou melhorem as condições de vida da família. O suor dessas mulheres lutam para que Tandy seja médica. E parece que médico, assim, vai ter uma ascensão econômica interessante, né? E o status também. Só que Tandy, a gente vai ver a carga mental, de certa forma, que Tandy sofre diante dessas expectativas das duas mulheres da vida dela, e como que Tandy tem outras intenções para a carreira e para a sua vida. Até aí, talvez uma história simples, ok, mas nem tudo, né? Eu não trago aqui, geralmente em discussões, livros com histórias assim também tão simples. As contornos e as ramificações das atitudes e do destino dessas personagens vão fazer a gente mergulhar assim, num fervilhão de assuntos e dramas, e que conversam e dialogam muito com os nossos dias atuais e com a gente como ser humano. Bem-vindos ao Paraíso vai trazer em boa parte do seu enredo e da sua trama o tema do corpo, do peso que é o corpo feminino, junto com o tema da prostituição e dos relacionamentos amorosos, especialmente dessas três personagens aí. A cor da pele vai estar aqui também presente nessa história, nas atitudes das personagens, e vai também ter o tema, um dos temas que eu mais gosto também na literatura, que é as cenas mais fortes para mim nesse livro aqui são aquelas que retratam o estupro ou os estupros de mulheres. Não vou falar em nome de personagem aqui para não estragar, e especialmente quando envolvem também a mãe das meninas, a Dolores. Nossa, que agonia! Essa relação que se dá da mãe com as filhas aqui em Bem-vindos ao Paraíso me lembrou muito uma outra leitura até recente, né, junto com essa que eu fiz, de também um livro excepcional, que é O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane. São relações totalmente diversas do tema, assim, talvez aí do amor materno, que a gente tá acostumada mais
de perceber a nossa volta, até de imaginar por meio também das diversas propagandas que a gente assiste, né? As relações, assim, os comportamentos das mães com as filhas, né, nos dois livros, acabam fazendo a gente passar por caminhos assim complexos, que vão desde atitudes desesperadas, cheio de incertezas, e aí chega de brinde também um outro tema que eu adoro, que é... Parece que todo vídeo eu arrumo um pretexto pra botar crime e castigo, nem que seja só um pontinho. Me ressaltou também em Bem-vindos ao Paraíso a luta da Margot, a irmã mais velha, pra a luta de certa forma com o objetivo de salvar a Tandy para um futuro, para garantir um futuro. E essa relação da Margot com a Tandy, até todo o seu ímpeto em lutar, acreditando que os estudos da irmã podem salvá-la, me conectou também com um outro livro que eu deixo aqui a recomendação para vocês, que é As Alegrias da Maternidade da Bucha Mecheta. Vocês leram? Não é a Angu, que é a personagem desse livro, que caso você não leu eu não vou estragar, não vou dizer qual é a personagem, mas a gente vai ter aí uma personagem que a gente vai acompanhar, até de certa forma desesperada pra mim, como que a perspectiva da vida de uma mulher pode já não ter nenhuma esperança e só resta a ela salvar a geração que vem por aí, a geração posterior. E foi aí que eu tava assistindo ao vídeo do canal Vivi. Eu vi, e você que é veterano aqui nesse canal, se não é, inscreva-se para virar um veterano, assistir vários vídeos aqui do canal e participar das rodas de discussão. E vocês já sabem, quem já acompanha, quem não acompanha, eu aviso que todas as referências usadas nesse vídeo estão aqui embaixo no box de descrições. E eu tava assistindo o vídeo da Vivi, eu aqui mergulhada na arte, até que chega ela. Gente, não teve como não relacionar esta mulher a Bem-vindos no Paraíso. Artemisia Gentileschi. Eu cheguei primeiro nos quadros dessa pintora e já fiquei assim extasiada. Primeiro, com o que a gente sente quando a gente analisa e tenta simplesmente olhar para uma obra nesse estilo. E aí tá lá, né? Ela teve a influência no Caravaggio, um pintor que eu gosto, assim, eu passei a gostar muito porque eu passei a gostar do Vermeer, e aí uma coisa leva a outra e eu tô mergulhando na arte. E ela tem essa influência do Caravaggio. E depois eu fui saber, olha só também, antes, né, de eu falar da vida dela, só da gente não saber a vida dela, olha só a força, a inquietação que traz esses quadros. Esse, por exemplo, que vocês estão vendo agora nas imagens é a Susana e os Anciãos. Olha isso. E essa história da Susana e os Anciãos tem assim... Dá pra fazer meio que um outro vídeo. Então depois vocês me cobram. Eu vou adiante porque o vídeo é sobre Bem-vindos ao Paraíso. Mas tá, voltando a Artemisia Gentileschi, quando a gente vê a força e a violência desses quadros, aí a gente pode... Vamos lá, vamos pra história dela. Que a força do quadro parece que ainda cresce. O pai da Artemisia, ele era pintor também. E daí que ela começa a pintar muito cedo, né? Muito por influência do pai. O pai ensina ela. O Horácio Gentileschi. Em 1611, ele trabalhava com um outro pintor, que é o Agostino Tassi. E ele meio que contrata o Agostino para dar aulas para Artemisia. Enquanto Tassi vai dar aula para Artemisia, aulas particulares, ele a estupra, e ainda com um cúmplice
deixa eu ler para não falar errado, o Cosimo Quarli, né? E daí, enfim, a Artemisia vai pintar alguns quadros e aí a gente percebe exatamente, olha só o que a Artemisia passou só nesse trecho da vida dela aqui. Tem mais sobre a história da Artemisia, você fica à vontade também para fazer a sua pesquisa e saber que a vida dela não foi nada legal, muito por... se a gente for pensar também na relação que ela teve com os homens da vida dela, as pinturas dela nem foram tão assim reconhecidas até chegar à década de 70, muito por conta do movimento feminista. E eu trago aqui essas coisas belas, a história da Artemisia, não só pra gente conhecer algo novo, né, mas uma coisa bela ao mesmo tempo, assim, que causa tanto transtorno quando a gente olha essas imagens. Eu senti nessas pinturas, quanto eu olhava, muito da sensação que eu sentia muitas vezes nesse livro, esse ódio, essa agonia que dá diante desse universo muitas vezes masculino que aprisiona, destrói, violenta a alma feminina, como tem nesse livro aqui. Porque a pergunta é a pergunta do título desse vídeo: o paraíso é de quem? Apesar da impressão principal aqui desse livro tá bem assim no terror, e eu coloco aqui que eu sou uma leitora comum, não tô falando terror do gênero literário oficial, mas eu percebo a literatura, tenho percebido a literatura um pouco diferente até dos gêneros, na percepção, nas impressões que eu tenho, nos sentimentos que emanam de mim quando eu tô lendo, muito por conta que até o gênero de terror, que é um gênero oficial de terror, que é até um dos meus preferidos, tem uma outra conotação pra mim, e às vezes esses dramas mais realistas acabam soando mais aterrorizantes durante a minha leitura. Vou ficar muito contente de saber a sua opinião sobre esse livro e sobre esses gêneros, essas realidades assim um pouco dramáticas. Agora, eu gosto também de outros pontos contornados pela escritora aqui nessa história, que não só colocam a gente nesse cenário para ser aterrorizante, para não dizer o mínimo. Nós temos homens, assim, personagens masculinos aqui que oferecem outras possibilidades para essas mulheres, que oferecem algo um pouco mais gracioso e digno assim de comportamento humano também. A escritora, é o que me agrada, ela não ficou somente botar assim, no homem violento e no homem vilão. Apesar do meu otimismo ter entrado em colapso, até por conta das impressões muito parecidas com os quadros da Artemisia, eu acho que Bem-vindos ao Paraíso traz outros aspectos muito interessantes, que mais tranquilos, assim, que de percepção de leitura, que, por exemplo, estão muito no começo do livro, quando a Tandy, ela vai até comentar sobre o sistema de ensino, né? Como Tandy e Margot, elas percebem até um pouco a educação de um jeito diferente. Tandy vai abordar como que a escola para ela está formando pessoas para serem robôs. E a visão de ensino, aliás, a arte está aqui também nesse livro, como arte, como expressão, de um jeito bonito também. Ou outra coisa, assim, de me colocar num dilema interno, nesse sentido das irmãs Tandy e Margot, entre as opções. Então tá, o que, me conectando nessa realidade, o que seria melhor ou menos pior, né? Ser prática e realista e ver a situação que essas moças vivem e qual a saída para elas, ou o sonho romântico de buscar a sua vocação e os seus desejos. Outro tema que vai discorrer a história da Nicole é o que é a beleza, né? A beleza passando por questões de raça. Então a beleza tá dentro dos padrões em que embranquecer características brancas torna uma mulher mais bonita,
ou até utilizando as palavras que tem aqui no livro, ou explorar e aceitar as características que Deus deu. E os papéis sociais? O que falar dos papéis sociais nessa história aqui? Aonde foi? Eu não sei, olha, quem foi a pessoa que começou com a ideia de associar a cozinha à cozinha? A gente tem quarto, a gente tem sala, a gente tem um banheiro, um lavabo, a gente pode ter uma sala de música, uma sala para assistir uma televisão, uma biblioteca, um quarto, mas um jardim, uma varanda, mas aonde a cozinha? Quem fica na cozinha? A cozinha é um espaço feminino. Aonde foi que isso começou? E temos também dilemas de relações homoafetivas, né? Dilemas de receio e muito medo do que pode acontecer nesse cenário todo que eu comento aqui. Então temos raça e cor da pele, mas temos também essa coisa da mulher, o corpo feminino, e ainda por cima o tema das relações afetivas, que me levaram muito a lembrar também de um filme que eu gosto muito, que é O Segredo de Brokeback Mountain. Enfim, acho que agora eu vou passar a bola para vocês. Olha só quantas marcações eu fiz no meu livro. Definitivamente acho que eu escolhi os assuntos mais interessantes para mim, mas teve outros assuntos, outras questões pra gente debater aqui na roda, nos comentários. Eu convido você que não leu ainda para ler, anotar, pensar, discutir, olhar os quadros da Artemisia que eu propus aqui nesse vídeo, depois voltar aqui e arrasar nos comentários. Agora eu passo a bola para vocês e até o próximo vídeo.